Já voltamos com o Folha no Ar, ao vivo aqui pela Folha FM, ao vivo também em nosso stream aí no Face, no YouTube, no Instagram. Você pode ouvir esse programa daqui a pouco, logo mais à noite, aonde você estiver, com o podcast em todos os aplicativos aí de podcast, de música. Você pode acompanhar lá o podcast do Folha no Ar. Logo mais às 17 horas, também reprise na Plena TV. Voltamos no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e o apoio de Unicred Norte Lagos. Meu caro secretário de Educação, Marcelo Feres, hoje conversando conosco aqui no programa, na tentativa de tentar atender pelo menos, se não todos, mas a maioria daqueles que interagem conosco aqui do streaming no Face, eu reuni aqui algumas perguntas que são, né, idênticas, sobre creches, para a gente falar. Uma vem da Magda Tereza Reis Ribeiro Nogueira, e ela pergunta: e o funcionamento das creches vai retornar presencial sem vacinação para a idade das crianças? A Rosane Souza: a creche de Morro do Coco é uma das maiores do município em quantitativo de crianças e está sem condições para funcionar. É necessária uma reforma urgente nesta unidade. E a Lívia Classino: e como vai ser o retorno das creches, secretário? Bom, as creches, nós começamos com o funcionamento delas parcialmente com o ensino híbrido do ano passado, né, com uma parcela das unidades. E para esse ano, o planejamento é que elas vão retomar o seu funcionamento normal. Mas não será exatamente no dia 7 de fevereiro com todos os estudantes, porque tem especificidades muito próprias, né? A creche tem uma faixa etária que são os bebês, né? Então nós temos tanto a parte de berçário quanto de maternal 1 e 2. Então no nosso planejamento a creche será reaberta para o funcionamento, sim, agora em fevereiro, mas na perspectiva do estudante do pré-1, mas não dos bebezinhos. A gente vai fazer isso com mais calma, prevendo aí para março, né, fazer essa abertura para retomada da creche no seu funcionamento integral, né, ou seja, com todas as faixas de idade, porque a creche tem essa referência aí, né, de 0 a 3 anos. Então, é normal que a gente vá voltar, sim, a ter as crianças, os bebezinhos, mas vamos começar a partir dos maiores dentre os pequenos, né? E a questão de não ter a vacina, ela não será um fator impeditivo para que a gente avance, mas isso será dialogado com a saúde também. A gente não toma essa decisão sozinhos em nenhum momento, sempre ouvindo a saúde, discutindo a saúde. Mas eu volto a falar aqui, nós estamos falando de planejamento, gestão é planejamento. Então, esse é o plano. Não vamos começar agora em fevereiro, né, com o maternal e com o berçário. O tema desse bloco talvez seja a parte mais polêmica da coisa, né? Todo o processo de retorno às aulas. Vamos recapitular. O Charles Belcúrio, no dia 16, esteve aqui numa quinta-feira e afirmou, assim, com assertividade, que o retorno às aulas seria impreterivelmente em fevereiro, até para cumprir o TAC, a qual o Hanani se referiu no bloco anterior, firmado do Ministério Público e Governo Municipal, que estabelecia esse prazo, né? E que afirmou também assertivamente que seria cobrado dos pais o passaporte vacinal. No dia seguinte, na sexta-feira, Vladimir Garotinho veio aqui, fizemos um balanço do governo, primeiro ano do governo, né, em dezembro ali, né, período que se faz isso mesmo, e reafirmou, logo no início da entrevista, foi uma entrevista longa, reafirmou as palavras do Jober, reafirmou que voltava em fevereiro e que ia ser cobrado passaporte vacinal. Posteriormente, em janeiro, o secretário de Saúde, Paulo Irano, também nesse mesmo programa, com Arnaldo Neto e Cláudio Nogueira, reafirmou a mesma coisa, também com a mesma assertividade. Volta em fevereiro
e cobrança do passaporte vacinal. Quando as aulas são anunciadas, retomada a data, foi na segunda-feira agora, para 7 de fevereiro, o release da Supicom, que tem um grande profissional à frente, que é o jornalista Luiz Costa, foi editor-geral do jornal, meu amigo, tenho imenso respeito e admiração, mas a Supicom manda o release sem falar da questão da cobrança do passaporte vacinal. E estava José L. Matias com a matéria, editora do Folha 1, outro jornalista que eu tenho imenso respeito. Falei, não, Ju, tem que cobrar. O prefeito, o Charbel foi lá e falou que ia cobrar, o prefeito foi lá e falou que ia cobrar, o secretário de saúde foi lá no programa e falou que ia cobrar, eles têm que dar uma posição. Ela rearguiu a Supicom, que disse que sim, ia ser cobrado o passaporte vacinal. Tudo muito bom, tudo muito bem. Ontem, parece que isso teve uma mudança. Uma nota do Supicom que não foi gerada demanda, pelo menos não pela Folha, dizendo que está em estudo. Quer dizer, uma coisa que vinha sendo anunciada com assertividade pelo chefe da Vigilância de Saúde, Charbel Cury, pelo próprio prefeito, pelo secretário de Saúde, é confirmada pela Supicom na segunda. No dia seguinte não é bem assim. Explica como é que vai ser, o Marcelo. Eu vejo com uma certa naturalidade, porque não se trata de um olhar exclusivo do município. A gente tem que estar fazendo sempre uma análise a partir das diversas informações que existem. Eu não vou aqui falar por que se falou anteriormente ou o que se falou, porque certamente tem base para ter esse posicionamento. O que eu tenho segurança para afirmar é o seguinte, nas conversas com a própria saúde e com o próprio prefeito, o que há é uma preocupação de que haja vacinação em massa. Nós precisamos vacinar as crianças. Então, colocar em perspectiva como se mais importante do que a vacinação seria a cobrança do cartão vacinal, isso parece levar a uma necessidade de mobilização. Então, eu entendo isso como uma estratégia, inclusive, de tornar esse assunto prioritário. Minha percepção sobre esse tema. E aí, tornar o assunto prioritário na medida em que diz é preciso vacinar porque será cobrado o cartão, isso não está sendo negado caso o cenário de vacinação acabe não sendo como se imagina. E como eu falei aqui logo na abertura do programa, o entendimento é que, com todo o apoio de mídia, com todo o apoio de sociedade, porque é importante falar de números também, né? Nós conseguimos ter uma vacinação de 12 anos e mais, mas existem hoje crianças ou adolescentes nessa faixa etária, mais de 15 mil que não se vacinaram. Não é um número desprezível para Campos, né? Da mesma forma, os pequenos de 5 a 11 anos, os números projetados são de cerca de 50 mil. Então, eu acho que não é mais importante a gente definir se vai ter ou não a cobrança do cartão, e sim que haja um processo massivo de vacinação. Porque na medida que a gente tenha muita vacinação, naturalmente você consegue pegar essa necessidade do cartão, da apresentação do cartão, pelo índice vacinal. Se esse índice fica baixo, o governo pode sim se posicionar numa perspectiva de indução que a vacina aconteça. Mas o que tem se percebido, né, até se contrapondo, né, ao comentário que teve no sentido de questionar a questão da vacina e tal, que não é bom para o município, não é bom para a região, mas a linha que a gente está adotando, e eu acho isso perfeitamente normal, é justamente dizermos o seguinte, olha, o voto é de confiança. E aí o prefeito tem um entendimento muito claro no seguinte sentido, a criança não pode ser penalizada com a restrição ao acesso à educação por uma eventual falha dos pais e não vacinado, porque de 5 a 11 anos, a criança não tem essa autonomia de dizer, vou sair de casa e vou me vacinar. Depende dos pais. E os pais, esse sim, é que a gente precisa sensibilizar. Então, eu não vejo, talvez, primeiro que não causou nenhum prejuízo essa informação, sob o ponto de vista assim, de dizer que levou a população a um tipo de atitude ou outra, até porque a vacina atrasou um mês na prática. Então, esse atraso mostra que, ao longo do tempo, nós estamos nos informando melhor. E, além disso, o próprio Ministério da Saúde, né, pelas informações que me chegam também, não apontam essa obrigatoriedade. Então, a gente quer apostar mais fortemente, embora tenha conflitos, acho que foi abordado ontem no programa, aqui, né, essa questão do Ministério da Saúde, a questão do ECA e os impactos que isso tem, mas o fato é,
Se Campos vacinar bem, e aí, é claro, condicionado a termos a vacina, que é o primeiro fator. Nós temos que ter vacina em quantidade e, para além de termos, temos que ter mobilização e facilidade para que a vacina, de fato, chegue às crianças. Aí se torna uma questão secundária. Por isso, eu acho que não se trata de cravar o que é mais importante é se vai ter ou não vai ter, e sim uma política forte de vacinação e que tenhamos vacina, porque é isso que vai dar a segurança de saúde às crianças. Menos a questão dos pais e, principalmente, se a gente tiver que penalizar as crianças para elas não terem que entrar na escola. Então, acho que, assim, talvez seja, a meu ver, olhando daqui para frente, é no momento que as aulas vão estar começando que a vacina também vai estar começando a ganhar escala. Então, nós temos que estar nesse alinhamento e as escolas públicas e particulares incentivando fortemente, procurando acompanhar isso com campanhas e tudo mais, que isso é o mais relevante, do que sinalizar que vai haver uma penalização para as crianças. Eu entendo que isso talvez seja um problema que não causou nenhum tipo de prejuízo aos pais, mas eu também não descartaria isso, tá? Deixando claro, num eventual cenário negativo de adesão. Mas eu não acredito que isso vai acontecer, que todo o trabalho nesse sentido vai ser feito para que a gente tenha uma vacinação em massa. Não, perfeito. Só para deixar claro que a assertividade na questão da cobrança do passaporte vacinal não partiu da cobrança da imprensa, partiu da manifestação de Chábio Cury, de Vladimir Garotinho e de Paulo Irano. Não foi a imprensa que cobrou isso. Eles, vindo aqui, nesse programa, falaram isso de maneira assertiva. Não houve nenhuma provocação nesse sentido. Eles entenderam por bem, naquele momento, Chábio, Vladimir em dezembro e Paulo Irano ainda nesse mês, em serem assertivos na proposição de cobrança rigorosa do passaporte vacinal. Só para deixar isso bem claro. E em relação, Marcelo, à cobrança da vacinação, que não deveria ser necessária, mas, enfim, não vivemos num mundo perfeito, dos profissionais de educação, dos professores e demais servidores. Isso vai ser feito? Pelos números que nós temos, eu não saberia dizer aqui de cabeça, teria que consultar, mas a adesão dos nossos profissionais foi muito alta, falando particularmente da rede municipal, tá? Então, assim, nós não tivemos problemas graves de rejeição à vacina por parte dos professores e demais profissionais. Ao contrário, né? Essa era uma demanda, era uma pauta, inclusive, do próprio sindicato, do CEP, a questão da segurança para o retorno às atividades. E isso foi, no primeiro momento, né? Foi algo que foi alcançado em termos do acesso. Nós criamos um espaço próprio na Secretaria de Educação para poder estar atendendo os profissionais de educação da rede pública e das escolas particulares. Isso funcionou muito bem, porque, de certa maneira, criou esse vínculo já existente, né? Porque muitas das vezes o próprio profissional ele precisa estar vindo na secretaria por um motivo A ou B, e aí ele acaba já tendo um espaço que ele já está acostumado a estar frequentando. Então, a adesão foi muito alta. De toda maneira, nós orientamos, nós encaminhamos ofícios circulares aos gestores para que identificassem, justamente para poder reforçarmos esse tipo de campanha. Não entendemos que tivemos assim, situações de problema com relação à resistência dos profissionais em se vacinar. Né? Então, essa cobrança, por assim dizer, ela valeu mais nas facilidades que nós criamos e no incentivo que foi criado para que os profissionais pudessem retomar suas atividades. É o que a gente acredita que vai acontecer agora também em relação aos pais para os menores aí de 5 a 11 anos. Sim, mas é possível que haja algum profissional, eu pergunto assim, direta, se me permite, objetivo. Tá. Desculpa, não é assertiva, me perdoe, mas é uma pergunta que tem como fundo de interesse a saúde das crianças. Há possibilidade de um professor, um servidor que vai ter contato com essas crianças não ter se vacinado? Há essa possibilidade? Eu acredito que sim. É difícil eu chegar e afirmar algo. Nós estamos falando de 6 mil servidores que envolvem a educação. Né? Então, assim, cientificamente não dá para a gente falar em 100% para nada. Né? Então, assim, eu entendo que, quando eu falo a maioria, é porque dentro da própria sociedade, quando você fala de imunização, e eu não fico muito à vontade de falar questões relacionadas à saúde, né? Para isso nós temos a pasta da saúde, mas falando como cidadão, o Brasil está chegando num grau muito bom de imunização com 2 doses, com 70% da população, que aí é aquele chamado efeito rebanho e por aí vai.
né? Se a gente tem, junto aos profissionais da educação, crianças vacinadas, as crianças estando vacinadas, o risco maior é de quem não está vacinado. E, diante desse cenário que a gente teve, as facilidades que foram criadas, se eventualmente você tiver um ou outro profissional que não foi vacinado, que a gente não tem exatamente como saber, né, eu não vejo que isso possa, de alguma maneira, comprometer o sistema de ensino, porque aí acaba sendo uma regra geral, né, não uma particularidade somente de campos. Possível é, mas nós não temos esse controle, né, porque não há essa cobrança de passaporte, porque a gente viu que a adesão foi muito alta. Eu estou antecipando um pouco do que a gente acredita que vai acontecer com as crianças também. Então, de fato, não há cobrança de passaporte para adesão alta, ótimo, mas não há, de fato, cobrança de passaporte para os professores e servidores. E não deve haver, no primeiro momento, para os alunos. Esse é o entendimento se a gente tem um grande volume de crianças, no caso, os profissionais nós já temos, né, de crianças vacinadas, o foco é esse. Mas, de fato, não há cobrança de passaporte vacinal também para os servidores e professores, não há essa cobrança, né? Não, hoje não há. Quer dizer, desde o final do ano passado não houve. E se pensa em implementar? Olha só, nós estamos na pandemia, Luiz. Então, se as situações mudarem, fica muito difícil, né? A gente retoma aquela história, né? Dinheiro e gestão. Fica muito difícil você fazer planejamento na pandemia como se fosse algo... Todo planejamento ele admite mudança. Mas a gente tem que ter posição, né? A posição hoje ela vai na direção de uma retomada da educação com segurança. E aí, quando a gente fala com segurança, nós estamos falando justamente dessa parceria educação e saúde. Se o cenário modificar, se a situação de internação modificar, se eventualmente outras práticas forem sugeridas pelo próprio Ministério da Saúde, pela própria OMS, não há como a gente chegar e cravar uma posição. Nenhuma ação de planejamento hoje permite a gente chegar e cravar uma posição, vai ser assim. E aí eu reforço aquela questão de a indução de que é preciso o cartão vacinal, tem muito a ver com esse sentido de induzir que o tema ganhe a importância que é devida. Mas, a rigor, nós vamos ter que tomar decisões sob demanda. Então, pode ser que a gente tenha, como se falou, no primeiro momento vai ter carnaval, no segundo momento, falando do Rio de Janeiro, vai ter o carnaval em área fechada, no Sambódromo. No terceiro momento, o carnaval passa para abril. Isso é bem o exemplo do que a gente está vivendo na pandemia. Ou seja, temos que ter um plano A, temos que preparar, estar apto para um plano B e, eventualmente, um plano C. Não, assim, eu acho que hoje a gente já fala de alternativas de planejamento com mais facilidade do que tínhamos no passado. Se você pegar, por exemplo, quando eu assumi a secretaria num período como esse, só tinha o plano de retorno presencial, porque houve uma queda, deduzo eu, não me lembro precisamente, uma queda de contágio em novembro e dezembro. Então, a secretaria estava meramente preparada para a volta dos alunos para o ensino presencial. E não era possível fazer isso naquele momento. E aí não tinha alternativa para ensino não presencial, até porque em 2020 essa estratégia de ensino não presencial ela não foi exatamente uma ação planejada. E eu volto a dizer, era muito difícil planejar num primeiro momento na pandemia. Hoje, a gente já trabalha com mais de um planejamento, com mais de um cenário no planejamento, para ser mais preciso. E assim vale para a questão de cartão de vacinação. Para deixar muito claro o seguinte, pode ser, em termos de pandemia e de cenários que venham a modificar, que esse assunto volte a ganhar uma prioridade se a gente perceber que essa é uma linha necessária em favor das crianças, em favor, e a saúde entenda que sim. O que eu estou manifestando aqui, para deixar também muito claro, é um posicionamento de quem defende que a educação já perdeu, em grande medida, né, o seu papel de ajudar no desenvolvimento das crianças por 2 anos. Então, nós não podemos agora ser conservadores em relação, né, a deixar a criança fora da escola. Então, primeira coisa, não pode se deixar a criança fora da escola enquanto você não tem volume de vacina para todo mundo. Aí eu deixo a criança fora, quer dizer, o prejuízo vem para as crianças. E segundo, depois que tiver a vacina para todos, aí nós estamos falando aí de praticamente 65 mil crianças em campos, crianças de todas as redes, né, em idade escolar, é um volume muito grande. Se não vem vacina, tem um problema. E aí nós vamos fazer o quê? Jamais falar em cartão de obrigatoriedade quando o problema é de insumo, você não tem nem a vacina. E no segundo momento, se você tem a vacina, precisa do tempo para esse processo acontecer, também não pode cobrar. Agora, se você tem a vacina, se você tem o tempo,
e você não tem a adesão, aí nós temos um grande problema. E aí, esse problema, um dos caminhos, e aí não vejo nenhuma aberração, um dos caminhos é se buscar uma maneira de evidenciar que para a criança estudar seja necessário apresentar o cartão. Mas, honestamente, a gente está apostando, e eu chamo a atenção, né, a visão da educação, mas dialogada, tá? Não é uma visão aqui apenas isolada. Eu acho que não dá para a gente, enquanto governo, sobretudo num tema tão sensível como esse, agir isoladamente, mas eu tenho certeza que estou falando aqui por um olhar que é também de reflexão da área da saúde, do governo como um todo, que acredita hoje, talvez diferente de um primeiro momento, que há essa sensibilidade, que a gente não vai precisar agir dessa forma e nem penalizar as crianças, porque aí vai aí a sensibilidade do próprio prefeito, né, de que também entende que o principal para o momento é vacinar, vacinar e vacinar. E não discutir o problema de quem não vacinou, porque se a gente só deixar para discutir quem não vacinou, a gente perde força na campanha, que é de vacinar as crianças. Eu sinceramente, se o senhor me permite... Microfone, Nogueira. Desculpa, perdão. Deixa eu abrir aqui rapidamente. Perdão. Desculpa. Se o senhor me permite, é um comentário, é um pensamento. A gente aqui é uma empresa particular, e isso desde março de 2020, né, a gente adotou aqui todas as restrições e orientações do comitê científico, da OMS, de Campos, e com tudo que foi orientado. E logo assim que saiu a vacina, mesmo com aquela demora, a primeira exigência da empresa é que só trabalha quem está vacinado. Ponto, acabou. A rede estadual parece que andou cobrando a vacinação dos professores. Eu não consigo entender, e aí sim, eu entendo que o senhor está focado na campanha da vacinação, é isso mesmo, e beleza, mas eu não consigo entender por que a rede pública municipal, que tem grandes profissionais, como o Chábel, como o Rodrigo, e tantos outros, o próprio secretário, não orientam o senhor, ou o senhor não se baseia nele, para poder cobrar, sim, a vacinação dos profissionais da educação. Desculpa, eu tenho dificuldade para entender esse tipo de cobrança. Por que lhe é tão caro esse tipo de cobrança? Eu não entendo como caro, eu entendo, se a gente volta um pouquinho no tempo, a gente estava em processo de decréscimo de contaminação, né? Antes da Ômicron disparar, principalmente na Europa, né, a gente tinha uma leitura cada vez mais, por assim dizer, relaxada em relação a contágio. Então, eu tenho que repisar o que eu coloquei anteriormente. Na prática, essas ações e reações, elas vão ao encontro da necessidade. Se a necessidade apontar para uma retomada de questões como essa, a gente está completamente aberto. Mas o foco está sendo, hoje nós temos, né, para vocês terem uma ideia, eu estava na semana passada, na segunda-feira da semana passada, foi a minha vez de tomar a minha terceira dose. Então, o processo de vacinação dos profissionais da educação está em curso, né? Não é um processo vazio. Outra questão, nós estamos falando de profissionais de educação, né, a quem eu respeito muito, porque são aqueles que têm uma responsabilidade de induzir a formação de gerações. Então, há sim, de nossa parte, claro, muita responsabilidade, mas há também muito respeito a esses profissionais, né? Então, se o entendimento de que é necessário apresentar o cartão de vacinação em qualquer espaço, esse entendimento, né, necessariamente vindo da saúde, bom, então você vai entrar num restaurante, só entra se apresentar o cartão vacinal. Se entrar num espaço público que tenha qualquer grupo, reunião, vai precisar apresentar? Então a gente pode também retomar e colocar isso. Isso não é para nós um assunto de resistência, pelo contrário, eu acho que na educação, por tudo que a gente viu de adesão dos profissionais, pela vacinação que aconteceu aqui, né, na sede da Secretaria, em grande medida, é claro que muitos profissionais, até por questão de faixa etária, se vacinaram previamente, pelo menos na sua primeira dose, em alguns casos até na segunda dose, fora da Secretaria, mas quando a gente passou a poder vacinar os profissionais,
seguramente a gente teve aí capacidade de vacinar, né, muito mais fortemente dentro da secretaria. E depois a gente teve um polo de testagem. E quando a gente começou a rodar o polo de testagem aqui na secretaria, o índice de casos positivos, né, ou seja, muitos que apresentavam sintomas, profissionais da educação, estava muito baixo mesmo. Então, ou seja, para que você vai ficar naquele momento, volto a dizer, não estou aqui antecipando o futuro, naquele momento isso não era tão relevante, né, para ser tratado, dado que a gente, até pelo ter um polo de testagem, a gente passa a ter indicadores. Olha, o que está acontecendo com os profissionais da educação que nos procuram? Quando procuram, tipicamente estão tendo resultado negativo. Então, assim, eu não vejo isso como um problema e também não vejo isso como uma necessidade de mudança. Nós não podemos esquecer. Estamos na pandemia e se entendermos que isso vai ser melhor para a segurança dos profissionais e das crianças, mudamos. É por isso que eu não vejo isso como um posicionamento que não é possível ser modificado. Boa parte disso poderá ser modificado a julgar aí as condições de biossegurança que a gente precisa tratar. Essa questão de como lidar com a não vacinação varia de país a país, varia de cultura a cultura, né? Vai muito questão de quem questiona vacina, fica difícil se argumentar com qualquer base lógica, né? Mas você tem, por exemplo, quer ver um exemplo prático? Prefeitura de Quebec, uma das maiores cidades do Canadá, que é a segunda economia das Américas, perto dos Estados Unidos. Estava com índice baixo de vacinação. Sabe o que eles fizeram? E lá a maconha é permitida. E é vendido com autorização do Estado, né? Olha só compra álcool e maconha quem se vacinar. Quase duplicou a vacinação em Quebec. Infelizmente, se você não... Estou falando de maneira séria. Se você na França, por exemplo, eles estão sendo impedidos os não vacinados de circular em todos os ambientes públicos, né? A protesto contra isso, Emmanuel Macron tem sido firme. Então, se não houver o tipo de enfrentamento desse negacionismo, porque o que eu quero, você é um professor, você sabe disso, você vive da dialética, da capacidade do que você está dizendo ser apreendido pelo aluno. Se o aluno não quiser aprender, achar que está falando é uma tremenda besteira, não vai ter base lógica nenhuma que vai convencê-lo, entende? E me parece ter esse problema com as pessoas anti-vacina, né? São impermeáveis à lógica. Como você vai lidar com isso? Tenho pleno acordo de que isso faz parte, eu diria, né? É uma onda. A gente está vivendo hoje, né, no cenário global, um processo de questionamento, e não vem só de hoje, mas um processo de questionamento da ciência, de questionamento daquilo que se faz opção com ou sem fundamentação por acreditar, ou seja, é uma linha muito ideológica e que ela traz diversas consequências. Isso não é uma particularidade, a pandemia só fez tornar isso mais amplo nessa dimensão, né, do processo de vacinação. A agenda de fake news, a agenda conservadora que a gente viu nos Estados Unidos, por exemplo, né, com o Trump, em que o nível ideológico chegou a tal ponto de que o uso de máscara era simbólico para você sinalizar qual a sua corrente ideológica, você sinalizava se era ou não republicano. No início da pandemia, eu até estava no Canadá, né, por um projeto de pesquisa que eu fui fazer e acabei ficando durante o período lá até julho de 2020, e pude vivenciar também o outro lado disso no primeiro momento. Para mim era angustiante ver, se você olhar o histórico dos dados, né, Brasil e Canadá, sem fazer nenhum outro tipo de comparação de variável, porque é incompatível você fazer essa tipo de comparação, até porque a população do Canadá é a população só do estado de São Paulo, né, e um espaço muito mais rarefeito, apesar da dimensão geográfica. Mas o que se via era, sobretudo no primeiro momento, você tinha diariamente, além, né, das redes sociais, você tinha horário de TV, onde o primeiro-ministro manifestava, o primeiro-ministro da província se manifestava, o prefeito se manifestava, cotidianamente apresentando dados. Enquanto você via os Estados Unidos todo vermelho com contaminação, você tinha o Canadá em azul, com baixo número de contaminação. O gráfico que eu acabava fazendo na comparação Brasil e Canadá é impressionante. A gente começou tendo menos casos no Canadá, porque a América do Norte
seguramente recebeu primeiro, né, falando do início de 2020, e depois disso, né, depois que a gente disparou, isso já era previsível, né, por isso que essas comparações elas acabam tendo muita dificuldade de ser. Agora, quando a gente para fazer um outro tipo de comparação, que foi essa relação ideológica, que nega a ciência, ela é negacionista sim, porque não é apenas ignorância, é ideologia mesmo. Né? Uma coisa é você desconhecer e ser informado e refletir criticamente e tomar suas decisões. Outra é você fazer a opção, né? A lógica do terraplanismo que você tem hoje. Né? Como você vai combater terraplanismo? Né? Como você vai combater a ideia de que o homem não foi à Lua? Se cientificamente isso é uma coisa que já está tratada. Mas isso é humano também. Né? Isso faz parte dessa onda que a gente está vivendo, com erros e acertos. Né? Não podemos dizer também que essa racionalidade nossa é um grande exemplo, né, de superação das fragilidades, de superação daquilo que a gente tem, de deixar o clima e o planeta em equilíbrio, de deixar a sociedade em equilíbrio. Então, assim, embora a gente tenha ciência, a gente tem uma série de imperfeições que são muito próprias, né, dessa briga que a gente tem com a própria natureza, que é própria. Então, voltando, o que eu concluo disso tudo é o seguinte: o Brasil está diferente. Em que pese, a meu ver, né, toda uma lógica do governo federal que tentou, de alguma forma, induzir, mais do que o governo, eu chamaria do presidente, né, mas que acaba induzindo também o governo, se colocar de forma negacionista em relação ao processo, no primeiro momento de vacinação, antes ainda de uso de máscara. A adesão da sociedade, em grande medida, graças ao próprio serviço de mídia mesmo, da divulgação e tal, fez com que o Brasil tivesse uma postura diferenciada. Isso não ganhou, a meu ver, né, um processo ideológico partidário, em que pese a gente saber que tem os mais radicais daqueles que vão numa linha puramente ideológica e que negam a dimensão da ciência. Então, assim, eu acho que isso é bom para nós, porque o uso de máscara virou uma realidade, diferente do que aconteceu nos Estados Unidos na era Trump, né? E que depois acabou continuando, e a gente vê hoje as perdas que há. Então, eu vejo que Campos, vejo que o estado do Rio, a gente respeita essa doença e está buscando superá-la. E eu espero que isso aconteça o quanto antes. Da mesma forma, a gente tem respeitado a vacina, e hoje em dia, como isso é um caso minoritário, ele chama atenção, como é muito próprio, né? Cada vez que você tem um caso concreto que chama muita atenção, ele às vezes ganha uma dimensão de percepção maior do que estatística. Não estou dizendo com isso que não seja relevante, mas a maioria esmagadora da população está aderindo à vacina, a julgar pelos dados nacionais. Né? Você tem aí mais de 70% da população já com a segunda dose, que é um índice que a gente precisa alcançar. Ninguém está falando pela ótica da saúde, tem que chegar a 100%. Então, se esse número de pessoas que não viessem vacinar for um número muito pequeno, ele não é suficiente em termos de saúde pública, aí eu estou falando pelo meu conhecimento de leigo, de cidadão, tá? Ele não é suficiente para comprometer a campanha de imunização e a imunização propriamente dita dos nossos cidadãos brasileiros. Eu acho que a gente está indo bem nesse caminho. Muito bem. 8h28, professor, eu vou pedir licença ao senhor, rapidamente. Professor, secretário, né? Acho que deve lhe causar mais orgulho, talvez, a nomenclatura de professor. Professor, por favor. Eu só avisar aqui ao pessoal negacionista que está aqui postando fake news na página da Folha FM, que a moderação está agindo e apagando, por enquanto está apagando as fake news, dizendo que é vacina experimental, dizendo que a vacina não funciona. Não só isso, a moderação aqui do Face nosso está agindo e está apagando, está excluindo, está deixando comentar, para ver se, né, deixa uma luz aí na cabeça e clareia. Agora, caso não queira se vacinar, como a Aloysio fala, tem a opção da aftosa, pode tomar. Eu vou dar outra indicação, sabe, secretário? Tem uma garrafada aí agora que está saindo aí na região, pode também pode se preparar então, já que não acredita na vacina, vai lá e toma uma garrafada daquela. A coisa é séria, mas tem que... Cara, é impressionante, é loucura. Eu ouvi o doutor Nélio Artiles, uma das maiores autoridades desse município, que sabe desse país, em termos de epidemiologia, em termos de
de combate a essa Covid aqui, desde janeiro de 2020 ele está com a gente aqui, orientando, falando, estudando, mostrando novas pesquisas, e ele escreveu para a Folha, acho que foi num painel com o Aloysio, ele falou, os pais não levam os filhos para vacina, né? Acho que é experimental, acho que é isso, acho que é aquilo, mas leva os filhos para comer umas comidas que ele não sabe nem muito o que tem ali dentro, nem como aquilo foi feito. A vacina tem um baita de... Você imagina um laboratório da Pfizer, se ele não está sendo fiscalizado pelo mundo inteiro agora. Vamos ao intervalo. Lembrar que além da Pfizer, a Coronavac para crianças também foi liberada pela Anvisa, né? Já está sendo aplicada em São Paulo, como eu falei no início. Sempre bom lembrar porque amplia o escopo de vacinação. Parece ser uma excelente opção também, essa Coronavac específica para as crianças. Não, perdão, a Coronavac é a mesma para os adultos. Que é diferente, são processos diferentes. Sim. A Pfizer é o RNA, a Coronavac não. Então, são processos... O processo da Pfizer é um pouco mais moderno, da Coronavac é um pouco mais antigo. Mas permite, não sendo com base em RNA, que a vacina do adulto seja mesmo da criança. Da Pfizer não, você tem que fazer adaptação. Mas bem aceita assim, e foi aprovada pela Anvisa. Não, já está sendo aplicado. Já está sendo aplicado. Exatamente, graças a Deus por isso. E é um ou duas pessoas também aqui, você vê que tem 200 participando, 300 e tem uma ou outra. Uma minoria que tenta fazer um barulho, mas não consegue. Vamos vencer. 8h31, secretário, então, com licença, rapidamente, voltamos já. Você que está nos acompanhando também, não perca, daqui a pouco eu tenho uma série de perguntas. Você sabe que eu sou marido de professora. Quando a Luísa postou ontem, vai entrevistar o secretário amanhã, pergunta isso, pergunta, que tem mais pergunta aqui do que a gente tem tempo para fazer. 8h32, no oferecimento de Proteus, Unimed Campos, Laboratórios Plínio Bacelar e também de Unicred Norte Lagos. Devido à pandemia do coronavírus, recomendamos aos nossos clientes que solicitem